O meu nome é Paula Jucá, eu sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins e hoje eu trago a vocês 3 dicas essenciais de produção de texto para aqueles que irão fazer a redação do Enem. Fique de olho e acompanhe. Então vamos lá com a primeira dica. Então, pessoal, a primeira recomendação que eu trago a vocês é o alinhamento do texto. O seu texto, ele deve estar alinhado, ou seja, ele deve iniciar e terminar na linha de forma adequada. Como em alguns processos seletivos, e principalmente o Enem, você não dispõe de uma régua para medir, por exemplo, o espaçamento de parágrafo, o que você pode fazer? Você pode fazer esse alinhamento de parágrafos por meio da largura de um dedo. Então, para cada parágrafo é a largura de um dedo. Portanto, o que é importante é você ter essa formatação do texto, ou seja, o alinhamento adequado do seu texto, que é escrever do início ao final da linha e ter a definição dos parágrafos. Isso faz com que o seu texto fique mais organizado e esteticamente mais atrativo. E a dica número 2 é sobre a fuga do tema. Como você pode fazer para que não fuja do tema? Essa dica é essencial, porque você vai se atentar à frase temática que vem logo nas instruções sobre a proposta de redação. Então, acompanhe na tela rapidinho. Então, eu trago a vocês a frase temática do último processo seletivo do Enem, que foi democratização do acesso ao cinema ao Brasil. Como que você faz para contemplar o tema da proposta? Você vai substituir cada palavra por sinônimos. E lembre-se, pessoal, tem que contemplar todos os termos da frase temática. Por exemplo, se eu falo de democratização do acesso ao cinema e não falo que é no Brasil, significa que eu não contemplei todo o tema. Então eu trago aqui os exemplos, os sinônimos de cada termo e isso o corretor vai verificar em toda a sua produção de texto se você contemplou. Então essa foi a nossa segunda dica. Então vamos para a nossa terceira e última dica de hoje. Para a terceira dica, eu trago a coerência argumentativa, ou seja, a relação do seu texto com as áreas do conhecimento, o que nós corretores chamamos de repertório. Então, o que você traz no seu repertório? Quando você produz o texto, para que haja uma argumentação solidificada, você vai trazer exemplos com base nas áreas do conhecimento, ou seja, você vai trazer informações, fatos, a sua experiência vivida com base em provas concretas, que pode ser um exemplo de uma reportagem que foi muito vinculada mundialmente ou nacionalmente. Isso é importante salientar, porque não pode ser uma reportagem ou uma informação que aconteceu só lá na sua cidade. Tem que ser uma informação vinculada nacionalmente. Pode ser também a citação ou exemplificação de um teórico, de um filósofo, pode ser inclusive trecho de uma música ou de uma série que você tenha assistido e que você consiga relacionar com o seu tema, que é outra dica importante. Não basta só você citar, você tem que legitimar esse repertório, fazendo com que ele entre no seu texto. Pessoal, quero agradecer a participação de todos e lembrarmos que a produção de texto ela exige uma prática. É como se fosse uma receita de bolo, em que você precisa ter todos os ingredientes e seguir passo a passo como se deve realizar. Nesse sentido, eu aconselho a vocês seguirem esses passos, fazerem leituras na internet, em revistas, assistir jornal, fazer as relações com as áreas do conhecimento e assim vocês terão muito sucesso. Até mais, um forte abraço!